ali a gente reluta em não aceitar esse título de segunda igreja. Então, Armênia Shalom. É um prazer estar com vocês nesse primeiro dia de acampamento. E para nós, de forma particular, tem um significado muito importante, né? Nós, há 9 anos e meio, a gente chegava aqui na Igreja Guaranás e fomos participar do primeiro acampamento aqui nesse lugar. Depois disso participamos de outros tantos também, e tem uma turma sobrevivente dessa época ainda, e foram tempos bons, né? E eu comentava com o Lucas há pouco, né? Mesmo as coisas que não eram tão boas, com a Andressa também, ficam boas recordações, né? Na época de inundações, na hora do culto a gente está com o rodo puxa-mar, fizeram fogueira ali, a gente orou para a fogueira não acender, choveu a noite inteira, depois eles acenderam a fogueira 2 da manhã, um óleo diesel, não sei o que, com querosene, não conseguiram acender essa fogueira. Pessoal persistente. E o tema desse acampamento que nos foi sugerido, né? Sobre a sabedoria, conhecimento de Deus, e de forma introdutória nós vamos falar sobre o poder do conhecimento de Deus. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Oséias capítulo 6. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 6. Que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nós vamos ter mais uma palavra de oração, e esse texto fala do conhecimento de Deus que enche toda a terra, como a chuva serôdia, a chuva da primavera, aquela chuva que enche a terra, que alaga. E a gente, nesses últimos dias, tem estado um pouco triste, né, com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, especialmente na região sul como um todo, mas especialmente no Rio Grande do Sul, já mais de 30 pessoas morreram por causa da chuva, com alagamentos, uma criança também entre os mortos, pessoas também em Santa Catarina e em outros lugares, né? Nós vamos orar pedindo que Deus esteja renovando sua providência também para aquelas famílias, as pessoas que estão sendo afetadas por essa tragédia, né? Oremos. Ó Deus, nós somos totalmente carentes da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas para compreender a Tua palavra. Sabemos que ela é viva, que ela fala aos nossos corações e que dela depende a nossa vida. Por isso pedimos que
Abra nossa mente, nosso coração, dando-nos a devida compreensão acerca do Teu propósito para o qual Tu nos falas nesta manhã. Também pedimos que o Senhor renove a Tua providência, a Tua misericórdia na vida das populações, ó Pai, que estão sendo afetadas pelas chuvas que têm caído nesses últimos dias, em especial na região sul do nosso país. Senhor, entre com providência, Pai, trazendo socorro e também resgatando aqueles que ainda estão, Senhor, ilhados pelas águas. Que Tu também conforte os corações das famílias que perderam seus entes queridos e dá-lhes, ó Deus, a todos os sobreviventes a condição de recomeçar debaixo da Tua autoridade, debaixo da Tua bondade. Peço que o Senhor abençoe a todos os Teus servos aqui presentes, as igrejas aqui representadas, e que aquilo que viemos estudar nesta manhã traga crescimento e amadurecimento espiritual a todos nós. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Oséias é o profeta ímpar na Bíblia, por alguns motivos. Primeiro que Oséias é o próprio nome do Senhor Jesus, né? Yahvé, a salvação. Uma das variantes de Josué, e que é também a designação do nome de Cristo, né? Yahvé, a salvação. Ele traz no próprio nome a sua mensagem, porque é isso que ele vai comunicar ao povo da sua época. Oséias é contemporâneo de Isaías. Eles profetizam no mesmo período, aí dos anos 780 até 600 e pouco, 680, não exatamente nesse todo esse período, mas em épocas abrangendo esse período. Eles têm um trabalho durante o reinado de Judá, dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Então são reis que tiveram longos períodos de reinado. Enquanto Isaías ele detém a sua mensagem mais no reino do sul, que é o reino de Judá, onde esses reis reinavam, Oséias ele centraliza sua mensagem para o reino do norte, para a parte simplesmente chamada Israel ou Samaria, ou às vezes só Efraim, que designa o reino do norte de Israel. E naquela época reinava Jeroboão II, que era da dinastia de Reu. Reu foi aquele comandante militar que acabou com a raça de Acabe. E Jeroboão II era descendente dele, da dinastia de Jeú, estava reinando ali na parte norte de Israel, na época em que Israel experimentou uma prosperidade financeira muito grande, né? Conseguiu alguns tratados, algumas alianças e teve um crescimento grande. Mas esse crescimento e essa prosperidade financeira, material, não refletiu numa condição espiritual do povo. Pelo contrário, eles acabaram se afastando mais ainda do Senhor. Quanto mais prósperos, mais longe de Deus. A parte de Judá é a parte mais temente, graças aos reis, principalmente Uzias, Jotão e Ezequias. Acás foi um perverso, que, a exemplo dos reis do norte, ele levou o povo às suas maiores atrocidades de profanação espiritual. Mas voltando aqui à questão de Oséias, Oséias ele traz o nome à sua mensagem e traz na sua vida a sua pregação. Porque quando Deus chama Oséias para entregar a sua mensagem, ele faz um desafio muito grande para Oséias. Ele diz assim: você vai, toma uma mulher de prostituição, casa com ela e tenha filhos com essa mulher, porque são filhos de prostituição.
Então você imagina o impacto que a vida de Oséias causa. Eu acho que o que ele viveu falou mais alto do que o que ele falava, do que ele pregava. Porque ele vai então, toma uma mulher de prostituição, Gomer, aparentemente não era prostituta, mas ela passa a adulterar, se afasta dele, depois que tem 3 filhos, né, que é Jezreel, desfavorecida e não meu povo. Tudo isso são mensagens que estão nos filhos de Oséias com Gomer. Gomer volta depois da prostituição. Ela abandona Oséias. E passa o tempo, o Senhor diz, vai lá e ama de novo essa mulher. Só que ela já era uma escrava sexual. E ele tem que comprá-la. Ele compra e traz de volta. E diz, a partir de agora você não vai ser de mais ninguém. Você vai esperar por mim. E o nome dos filhos são mudados. Não meu povo passa a ser meu povo. Desfavorecida passa a ser favor. Porque Deus, ele, na mensagem, ele mostra a sua bondade. Ele diz, tudo o que está acontecendo com a vida de Oséias e a sua mulher e os seus filhos é o que acontece com Israel. Eu sou o esposo de Israel, disse Deus. Israel é minha esposa. Israel se afastou de mim para se prostituir com os ídolos. E a nação que descendeu nessa época é uma geração de bastardos. Os filhos de Israel eram bastardos, ou seja, filhos que não conhecem o seu pai. São filhos de prostituição. Eles tinham um alienamento do conhecimento de Deus. Eram pessoas alienadas do conhecimento de Deus, porque foram gerados durante a idolatria de Israel. Eles conheciam Baal, conheciam Camus, conheciam tudo que era ídolos das nações pagãs em volta, mas não conhecia o seu Deus. Porque assim como Gomer, que se transformou numa prostituta, abandonou os filhos, abandonou o marido e se vendeu como escrava, também Israel acabou se vendendo para as nações. Mas Deus mostra a sua misericórdia nessa mensagem, quando Deus manda Oséias comprar a esposa de volta. Ele diz, assim eu vou fazer com Israel. Apesar de ele ter me abandonado, apesar de ter gerado bastardo longe de mim, eu vou comprá-los de volta. E eles não vão ser de mais ninguém, eles vão ser meu. E nesta mensagem, há uma mensagem de redenção. E é uma mensagem que aponta para Cristo, que foi o que Cristo fez conosco. Todos nós nascemos como bastardos, ninguém nasce filho de Deus, todos nascem bastardos. A palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 12, diz que nós nascemos filhos da ira, da desobediência, mas Deus, sendo rico em misericórdia, vai e nos compra para ser só dele. E aí o preço que ele paga é o sangue de alguém que tem o nome de Oséias, Jesus, o seu filho. Então Oséias traz no seu nome a mensagem que ele prega, e ele traz na sua vida o retrato do que Israel era para Deus, uma prostituta que gera filhos sem pai, filhos bastardos. Então o grande tema do livro de Oséias é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus. Se você tiver a curiosidade de sublinhar a palavra conhecimento, conhecer, você vai aí sublinhar uma porção de nomes, de vezes em que esse nome aparece durante toda a profecia de Oséias. O conhecimento de Deus como cura para a infidelidade, porque todo o problema de Israel girava em torno da infidelidade. Então, agora nesta mensagem, o Senhor
se mostra indignado contra o povo, diz que vai puni-lo exemplarmente por causa dessa traição, dessa infidelidade, até que eles se reconheçam culpados. Então, na verdade, a mensagem do capítulo 6 começa no final do capítulo 5, quando Deus disse: irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos ligará. Então, o que Deus está dizendo é parecido com o que Isaías diz lá no capítulo 30 da sua profecia. Ele diz: porquanto o Senhor espera para ter compaixão de vocês. Enquanto vocês correm para um lado à procura de socorro nos egípcios, o Senhor não faz nada, o Senhor espera para poder ter misericórdia. E agora, Isaías diz a mesma coisa, só que para o reino do norte. O Senhor não vai fazer nada até que vocês se reconheçam culpados e que voltem para Ele e que confessem o seu pecado e chamem toda a nação de volta a conhecer o Senhor. E aí, mais uma vez, há uma profecia acerca da redenção em Cristo. Ele diz: o Senhor nos despedaçou, mas é Ele que vai sarar. Ele fez a ferida, mas é Ele que vai ligar. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. E é um termo usado para a ressurreição. Nos levantará e viveremos diante dele. A ressurreição de Cristo, que a Bíblia fala que Ele ressuscitou para a nossa justificação. O que é justificação? É o pagamento de um preço. Então aqui já tem uma promessa para tempos distantes também, que se concretiza no sacrifício de Jesus Cristo. O apelo de Deus para o povo é: vocês estão sendo punidos, vocês continuarão sendo punidos até que vocês reconheçam sua culpa. Infelizmente, Israel não voltou. Apesar dessa mensagem maravilhosa, bonita, Israel não voltou e foi ser escravo dos assírios. Tempos depois desta mensagem, 722, Israel vai embora para o cativeiro como escravo. Todo Israel, porque não ouviram a mensagem. O Senhor esperava que eles dissessem. Então, quando está dizendo aqui: vinde e tornemos para o Senhor, não é o povo que está dizendo, é Deus que está dizendo: eu vou puni-los até que eles se reconheçam culpados e digam: vinde e voltemos. É o que Deus esperava que Israel dissesse, mas Israel não disse. Quando você chega no capítulo 14 de Oséias, a mensagem ainda é a mesma: vinde, ó Israel, volte para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tens convosco palavra de arrependimento e dizei: perdoa a nossa iniquidade. Em vez de novilho, receba o sacrifício dos nossos lábios. É o que Deus esperava ouvir daquele povo. O apelo de Deus no decorrer de todo o livro é para que o seu povo volte para Ele e o busque de todo o coração. Mas a pergunta é: como a pessoa vai buscar alguém que ela não conhece? Como vai buscar alguém que ela não conhece? Essa passagem então é uma chamada ao arrependimento, um convite para que o povo que se encontrava longe de seu Deus voltasse arrependido. E o que acontece é que essa mensagem não ficou no passado. Nós falamos do que aconteceu, o prenúncio, a consequência e a promessa. Mas isso não parou no tempo. Hoje acontece da mesma forma, porque Deus, através de Oséias, estava pregando para aquele que era, entre aspas, seu povo, que ele chama de sua noiva, de sua esposa. Será que o cristianismo, de hoje não passa por um momento de
degradação espiritual, como nos dias de Oséias? Será que o contexto denominado cristão de hoje, que não é cristão, um contexto de cristianização, de cultura cristã, mas não é cristão, porque o cristão é autêntico, será que não tem as mesmas manchas de pecados da época de Oséias? Da banalização do conhecimento de Deus, da banalização do temor de Deus, da falta de compromisso com o Senhor, do esfriamento da fé, da apostasia, do distanciamento em que pessoas mesmo, aquelas que outrora professaram o Senhor Jesus, confessaram o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, estão hoje totalmente alienadas, afastadas e sem qualquer apetite espiritual, sem qualquer vontade, disposição de voltar para o Senhor. Então há um crescente e agressivo processo de apostasia em curso hoje, levando pessoas ao abandono da fé, ao distanciamento de Deus. E todas essas coisas, elas não acontecem por decreto, elas não acontecem de sopetão, são coisas que vão se construindo a partir de pequenos detalhes. E eu não canso de ser repetitivo quando eu digo que ninguém se afasta de Deus da noite para o dia. Ninguém amanhece num belo dia e diz: hoje eu vou afastar da igreja, a partir de hoje não quero mais igreja. Não, o processo começa lá atrás, uma pequena desculpa, um pequeno cochilo, um pequeno descuido, uma concessão aqui, uma concessão ali, e quando faz-se abrir o olho, já está tão longe de Deus que não enxerga mais o caminho para voltar. Não conhece mais o caminho para voltar. As feridas são abertas, e aí a palavra de Deus disse: ele fez a ferida, mas só ele pode ligar. Não é que Deus causou o problema para Israel. A ferida aqui foi a punição. Deus puniu, mas puniu como o pai que disciplina o filho a quem ama, com o propósito de restaurar. Então, por isso que ele puniu, ele fez a ferida, mas ele ligará, e só ele pode ligar. E só Deus pode fazer essa cura, só Deus pode trazer de volta esse restabelecimento da saúde espiritual. E como isso é possível? Não há caminho, não há segredos, não há instrumentos que não seja a única opção: conhecer a Deus. E é disso que estamos falando, o poder do conhecimento de Deus. Primeiro ponto, para se conhecer a Deus, primeiro você tem que conhecer você mesmo. Isso não é também novidade. João Calvino, ele diz, nas Institutas, no primeiro livro dele, diz o seguinte: quase a totalidade de nosso conhecimento, que se pode considerar realmente como sabedoria verdadeira e firme, resume-se em duas partes: conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos. Logo, ao se tratar da nossa própria existência, realmente ela não é outra senão sustentação do Deus único. Continua Calvino. Daí, a ponto de, pelos nossos próprios males, sejamos estimulados a estimar as excelências de Deus, porque jamais se poderá desejá-la seriamente sem que antes se tenha dado início à insatisfação para conosco. Conclui-se disso que, pelo conhecimento de si mesmo ou de si mesma, cada pessoa não é somente motivada a buscar a Deus, é também como pela mão encaminhada a encontrar. Calvino diz isso porque também o apóstolo Paulo havia dito lá em Atenas, no capítulo 17 do livro de Atos, quando ele, no seu discurso no Areópago, ele fala com aquela geração pagã, aquele povo pagão que estava ali no Areópago ouvindo. E ele conclui toda a sua pregação
trazendo o povo a conhecer a Deus. E ele diz o seguinte: olha, vocês dizem que são geração de Deus. Seus próprios poetas dizem isso. Mas se vocês são geração de Deus, vocês não podem achar que Deus é representado pela arte ou pela imaginação humana. Isso é ignorância, disse ele. Porque Deus de um só criou toda a raça humana para que essa raça humana, mesmo caída, pudesse encontrá-lo, ainda que seja tateando nas trevas. E aí ele fala da treva da ignorância, do não conhecimento de Deus. E aí, então, continua Paulo. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Que tempo é esse? O tempo em que você esteve alienado do conhecimento de Deus, em que você esteve completamente afastado e alheio a Deus. Mas agora, Deus te dá uma chance. Lá no finalzinho do capítulo 17. Ele conclama a todos que em toda parte se arrependa. Mesma mensagem de Oséias. Volte para o Senhor. E toda parte se arrependa, porque ele já determinou um dia em que haverá de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ele creditou, ressuscitando dentre os mortos. E esta é a grande discordância que há entre os atenienses. Como assim ressuscitar? Pegar um morto e fazer dele um juiz para nos julgar. E aí, apesar da desavença, da discordância, há muita conversão no final da pregação de Paulo. Então, queridos, de forma que eu só posso conhecer a Deus quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou. Por isso que Deus, no finalzinho do capítulo 5, aqui de José, diz: eu irei e voltarei para o meu lugar, ou seja, eu vou ficar esperando até que eles se reconheçam quem eles são. Até que eles se reconheçam como culpados, miseráveis. Aí, quando eles perceberem que são miseráveis, culpados, doentes, eles vão então entender que precisam de cura, que precisam de médico. Então eles virão a mim para que eu o cure. E aí eles vão falar: vamos voltar para o Senhor teu Deus, porque Ele fez a ferida, mas Ele tem o remédio para nos curar. É essa a mensagem, é isso que Deus está provocando na vida de Israel, para que eles sejam contristados e desafiados a buscar o Senhor. Deus não habita em corações impenitentes. Ele diz: eu voltarei até que eles se achem culpados e me busquem. A Bíblia afirma que nenhuma criatura pode se desculpar de não conhecer a Deus. No dia do juízo, ninguém pode chegar e falar assim: então o Senhor é o tal Deus que alguém disse, mas eu não sabia que o Senhor existe. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, no verso 19 a 21, diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre as pessoas, porque Deus se fez conhecer através das suas obras. Por isso és indesculpáveis, ó homem, quando diz que não conhece a Deus. Como assim? Você se conhece? Você se vê como ser humano? Então você tem que conhecer a Deus. Não há desculpa para atestar sua ignorância. A punição para a sua negligência. Mas saber que a Deus todos sabem. Por isso, todos são indesculpáveis, e nós só começamos a conhecer a Deus quando nós somos capazes de definirmos quem realmente nós somos. E aí eu estou falando de Sócrates, no século V a.C., quando disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Um pagão com princípio cristão. Conhece-te a ti mesmo e então conhecerás o universo e os deuses. Viver sem o conhecimento e sem a comunhão com Deus é a mais absoluta treva na vida de um ser humano. É a perda total de iluminação dos seus olhos, é o naufragar na ignorância e se comportar de maneira irracional, pior do que o animal. Pior do que o animal. O homem
que se contenta, o ser humano que se contenta ou que alega não conhecer a Deus e não se importar em conhecer a Deus, ele é pior do que um jumento. Não é no sentido pejorativo, não. No sentido zootécnico mesmo. A palavra de Deus em Isaías, contemporâneo de Oséias, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, nessa situação, o homem naufragado na ignorância das trevas do não conhecimento, ele se torna pior do que o animal, porque o animal conhece. E alguém que tem um mínimo de conhecimento com os animais, não só do boi, não só do jumento, sabe o que estou dizendo? Até o gato, até o cachorro, que vai atrás de você quando ele quer um carinho, quando ele quer, ele reconhece você pelo cheiro. Ele diz: mas Israel é pior do que o animal, porque o animal conhece o seu dono. Israel não me conhece. Que não apenas seria o dono, mas o marido, o pai. O ser humano dominado pelo pecado, ele não vive, ele vegeta. Jesus disse aos fariseus que o erro deles procedia do não conhecimento. Vocês erram por não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Então, todo aquele que insiste em viver na ignorância, sem o conhecimento de Deus, ele é escravo do pecado e terá um destino trágico. E aí Paulo descreve isso na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, versos 7 a 9. Diz: quando do céu se manifestar Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, esses sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, alguém que às vezes acha engraçado, que se contenta em viver à margem do conhecimento de Deus, sem se interessar, sem pelo menos ter a curiosidade de buscar, como diz Paulo aos Areopagitas de Atenas, tateando nas trevas, mesmo que tateando, buscar a Deus, se bem que ele não está longe de cada um, diz Paulo. Alguém que se contente em viver é alguém que está selando o seu destino na pior das tragédias que o ser humano pode sofrer. Eterna penalidade de eterna destruição, o que diz Paulo aos Tessalonicenses. Então, queridos, de forma que não há espaço para o agir de Deus na vida de quem cultua a ignorância, de quem se contenta em viver à margem do conhecimento de Deus, de quem se contenta em apenas receber empacotado, enlatado ou só do ouvir falar. Por isso Deus disse que se retira deles até que eles se reconheçam culpados e se arrependam e se volte e humilhe, dizendo: nós pecamos e queremos ser curados e sabemos que o Senhor pode nos curar. O reconhecimento da nossa miséria é o começo para se ter o conhecimento de Deus através da busca pela sua misericórdia. Outro dia, uma irmã nos procurou falando, tinha uma amiga, uma conhecida, que estava lutando com o sofrimento de um filho que está viciado em drogas fortes. E ela disse: pastor, o que o senhor, experiência, o que o senhor pode recomendar para ela? Arrumar um advogado, arrumar alguém para fazer, ela não tem condição de pagar um tratamento clínico, e os tratamentos que ela tem encontrado aí não tem surtido efeito. Entrar na competição contra o poder público para que interne essa pessoa. Eu falei: irmão, não existe internação compulsória. E ultimamente nosso ordenamento jurídico, ele até realçou isso, que mesmo quando a prefeitura tentou fazer isso, ela estava incorrendo num crime. Ela estava indo contra a lei, porque
porque ninguém pode ser internado compulsoriamente, a menos que esteja inconsciente, totalmente incapaz de se manifestar. E aí eu disse, se essa pessoa quiser, ela pode procurar na família, pode procurar um centro de tratamento, de reabilitação para dependentes químicos, e a igreja pode ajudar. Mas mesmo lá, ele se declarando voluntário, querendo o tratamento, ele só fica lá o tempo que ele quiser. O dia que ele quiser sair, a clínica não pode prendê-lo, porque será acusada de cárcere privado, se assim não tiver preso. Então, não existe tratamento para quem não quer ser curado. E a primeira saída para alguém desejar o tratamento é se reconhecer doente. E é isso que Deus disse: eu vou esperar até que eles se reconheçam que estão doentes, até que eles percebam que precisam de mim. Como disse Jesus em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Quando você tomar conhecimento disso, aí Deus começa a operar. Então, para se adquirir o conhecimento de Deus, em primeiro lugar, precisa conhecer a você mesmo. Por isso que nenhum ser humano, e a palavra de Deus diz lá na lei, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Primeira coisa que você tem que fazer, trazer um sacrifício. Mas por que eu tenho que comparecer perante Deus com um sacrifício? Todo judeu na lei tem que comparecer perante Deus com um sacrifício. Por que o sacrifício? Porque eu sou um pecador, eu conheço que sou um pecador, e para me aproximar desse Deus Santo, eu preciso colocar uma vítima no meu lugar, para morrer no meu lugar. Esse é o sacrifício. Por isso que a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 10, fala que nós devemos, com ousadia, nos apresentar diante de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através de Jesus. Então você chega com ousadia, mas não chega de cara limpa. Você chega lavado pelo sangue. Alguém já entrou na sua frente. Por isso que ele diz, olha, o véu já foi rasgado porque Jesus adentrou o Santo do Santo. Então você chegue a Deus através desse caminho. Não tente passar por outro, não tente chegar sozinho. Você não precisa levar mais um bode, não precisa mais levar um bezerro, não precisa mais levar um novilho, porque o seu cordeiro já entrou na frente. Então, quando alguém apresenta um sacrifício, é porque ele sabe quem ele é, o miserável que está querendo a misericórdia de um Deus Santo. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que conhecer a Cristo e saber que eu só me aproximo de Deus porque Cristo entrou antes no Santo dos Santos, levando sangue, para que eu não fosse fulminado pela ira de Deus. Segundo ponto, somente pelo conhecimento de Deus pode levar o ser humano a uma conversão sincera. Então não existe conversão sincera sem um conhecimento real de quem é Deus e do que Jesus Cristo fez pela sua vida. O verso 2 e 3 do capítulo 6 de Osé diz: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos, ato contínuo, permanente, constante. Como a alva, a sua vinda é certa. Ou seja, porque eu tenho que conhecer a Deus, porque eu preciso da salvação e eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso, como diz Paulo aos Filipenses, desenvolver a minha salvação com temor e com tremor, porque tudo me leva para o juízo, tudo me leva para uma prestação de contas. Assim como Paulo encerra a sua pregação aos atenienses dizendo: Deus determinou um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um varão que ele destinou e creditou diante dos homens ressuscitando dos mortos. Assim também Oséias está dizendo: nós precisamos conhecer o Senhor porque a sua vinda é certa e ele virá sobre nós, da mesma forma que a chuva na primavera, a chuva serôdia no tempo certo, ele vem. Então nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos buscar esse Deus. Não há salvação sem o conhecimento de Deus, não há conversão sincera sem conhecer a Deus. O conhecimento verdadeiro de Deus é um farol
que lança luz sobre as trevas da ignorância e ilumina a alma do pecador. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. É João 8,12. Então Deus deseja que nós o conheçamos, mas não o conheçamos superficialmente, não o conheçamos nem contentemos em ter informação de Deus, mas que o conheçamos pessoalmente, que tenhamos experiências pessoais, reais com Ele, e não se contentando apenas de acúmulo de informações. Quando eu era jovem, como vocês, a gente ia ao acampamento e era sempre uma oportunidade muito grande de quebrantamento. E como vimos pessoas se converterem ao acampamento. E como era recém-convertido, aquilo, mexia muito. Até passar algum tempo, depois de outras experiências de outros acampamentos, eu percebi que haviam pessoas que todo acampamento ela se convertia, era a mesma pessoa. Ela ficou viciada em acampamento. Ela passava o ano inteiro cuidando da vida dela. Aí chegava no próximo acampamento, ela se convertia lá na frente, aquela música que a banda coloca, aquilo, até eu choro que ouvindo. A pessoa ia lá na frente, chorava, entregava a vida, sair daqui, meu Deus, o mundo lá fora me espera, não me dê força. No ano seguinte, lá vem ela de novo, sendo abortada pelo mundo. Não havia conversão sincera. Havia decisão tomada em cima de emoções provocadas por uma circunstância, mas passou dali, não havia continuidade, não havia se conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O conhecimento de ontem foi legal, eu preciso conhecer mais hoje. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu descubro que sou miserável, mais eu descubro que Deus é grande e que eu ainda não conheço nada. Porque Deus não é um objeto para ser discriminado, para ser dissecado. Quanto mais você conhece a Deus, mais percebe que você não o conhece. E que há muito de Deus para se conhecer. E aí nós conhecemos mais a nossa miséria. Por isso que Calvino disse, olha, tudo isso resume duas coisas: conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Quanto mais se conhece a Deus, mais você se conhece. E quanto mais eu me conheço, mais eu tenho necessidade de conhecer a Deus. Jó, ele teve uma vida transformada somente depois de ter um conhecimento pessoal, uma experiência pessoal com Deus. E ele confessa isso no finalzinho do livro dele, quando ele diz, olha, eu falei de coisas que eu não sabia, eu discuti com o Senhor como um idiota. É isso que eu estou dizendo, que eu passo o tempo todo discutindo, brigando com todo mundo. Eu falei assim, olha, eu falei de coisas que eu não sabia, mas agora eu me calo e eu escuto o Senhor falar, tu me falarás e eu não vou responder, porque eu te conhecia só de ouvir, mas agora com a boca no pó, eu sou até capaz de te enxergar, os meus olhos te veem. E quando ele chegou a esse ponto, quando ele finalmente foi punido, e como diz aqui Oséias, foi ferido, quebrado, ali ele percebeu que a informação que ele tinha de Deus não servia para nada, mas ele precisava conhecer a Deus, e ele o conheceu, teve sua vida transformada, e é exemplo para nós. O coração quebrantado, iluminado pelo conhecimento de Deus, goza de cura espiritual e da vitória sobre a morte. Aqui há uma alusão à morte de Cristo, como eu disse, quando ele diz, depois de 3 dias nos levantará. Então há muitas pessoas que se recusam a ouvir o Evangelho, alegando que já conhecem e sabem tudo que está escrito, mas entretanto estão perdidas nas trevas da ignorância. E eu tive algumas experiências com alguns irmãos de visitar pessoas, moradores de rua, que estão ali às vezes entregues ao vício do álcool, etc. E qual foi a minha surpresa? Numa abordagem que fizemos, acho que cerca de 1 ano, tinha 4 pessoas dormindo na calçada e nós abordamos para conversar e amenizar um pouco ali a situação deles, e descobrimos que todos os 4 eram de igrejas.
tinha sido igreja. Cada um tinha uma história, uma desilusão. E assim, eles não passaram na igreja, eles viveram um tempo na igreja com a família. E ali eles saíram, destruíram suas vidas, destruíram suas famílias, estavam ali, morando na rua. O que eu percebi é que pertencer a uma religião não diz nada sobre você. Ser membro arrolado de uma igreja não diz nada sobre você, não te garante nada, não te dá segurança nenhuma. Mas o que você precisa é ter a certeza de que você está arrolado no livro de Deus, a despeito da sua denominação. E isso você só obtém, essa certeza você só obtém com um genuíno conhecimento de Deus, buscando, conhecendo, meditando e tendo as suas próprias experiências com Deus. As informações que você teve no acampamento, na escola dominical, nos estudos bíblicos, são importantes para fomentar o seu cultivo do conhecimento. Mas entrar por um ouvido e sair para o outro não vai resolver. Pelo menos na vida de Jó não resolveu. Até que ele teve a sua experiência própria, definitiva com Deus. Então, queridos, só há só uma conversão sincera quando há uma busca genuína pelo conhecimento de Deus. Foi o que o profeta disse. É como a chuva que desce sobre nós e irriga a terra e encharca. É assim que fala o conhecimento de Deus. Aí sim nós estamos convertidos, nós temos uma experiência com Deus. Mas enquanto me contentar com chuvisco, com garoa, não vai resolver. O conhecimento de Deus não pode ser acúmulo de informações. A experiência que salva e cura, que produz vida, é uma experiência pessoal com o seu Deus, que o deixa prostrado no pó como Jó. Então, não se pode medir o conhecimento de Deus com informações, mas com instrumento de aperfeiçoamento espiritual, de preparação para o encontro solene com o Senhor, como disse Oséias, porque ele virá. E ele está chegando, e nós temos que estar diante dele. Amós, que também é um contemporâneo de Oséias, que também pregou no Reino do Norte, sendo ele um boiadeiro, ele falou: o Senhor mandou um recado para vocês. Vocês abandonaram o Senhor, estão afastados de Deus. E porque isso te farei, então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara para te encontrar com o Senhor teu Deus. Como eu estou preparado para me encontrar com Deus? Se eu mal o conheço. Se o que eu sei de Deus são informações passadas, não são descobertas minhas, nas minhas experiências com Ele, no meu tempo com Ele, na minha conversa com Ele. Não se obtém conhecimento de Deus apenas nos livros, nas informações, tudo é informação, mas é o seu cultivo de vida devocional com Ele, conversando ali, reconhecendo a sua miséria, buscando esse conhecimento como chuva na sua alma, para não apenas refrescar, mas para fazer germinar fruto do Espírito. O Senhor voltará e descerá sobre nós, diz o profeta. Então, a vinda do Senhor era tão certa como o nascer do sol em cada amanhecer, mas também pode ser repentina e inesperada como uma nuvem que se forma no céu e deságua sobre a terra. Foi o que disse Jesus na sua oração. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Isto é vida eterna, a certeza de vida eterna, alicerçada no conhecimento de Deus. Por último, irmãos, falar de força, né? A força do cristão está no conhecimento do Deus a quem ele serve, né? Foi lido há pouco, né? Josué 1:8, o texto que nós gostamos de ler, mas a gente fica muito focado, né? Ser forte e corajoso, Josué, ser forte e corajoso, né? Muita gente sabe esse versículo de cor, mas naquele texto do capítulo 1 de Josué, do verso 1 até o verso 9, o Senhor fala isso para Josué 3 vezes. Mas o principal, o que faz Josué forte, diz: ser forte e corajoso para cumprir o que está escrito na lei. Então você vai ser forte. Quando você meditar nessa lei dia e noite, você será forte.
Então a força de Josué está no conhecer e no obedecer a palavra. Nós ficamos tirando só um pedacinho do texto, né? Como falamos com Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí uma mensagem triunfalista. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Volta um pedacinho antes. Eu já passei fome, já sei o que é estar preso, já sei o que é apanhar, já sei o que é naufrágio, já sei o que é estar nu, já sei o que é passar frio, e tudo isso eu tenho experiência. Está escrito lá. Em tudo isso eu tenho experiência, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele não tinha, era nada, ele estava preso. O que ele acabou de receber foi um donativo da igreja da Macedônia que Epafrodito levou para ele. Eles, olha, obrigado pelo que vocês mandaram para mim, mas eu quero dizer para vocês que mesmo se vocês não tivessem mandado, não ia mudar em nada, porque eu tenho experiência em passar fome, eu tenho experiência em passar frio, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, na ausência de roupa, na ausência de comida, na ausência de amizade e na ausência de saúde, eu ainda posso, porque Deus não está ausente, porque Ele me fortalece. Então, a força do cristão está no conhecimento do Deus a quem ele serve. Então, Daniel, em sua profecia sobre os santos do Altíssimo, que herdariam o reino, lá no capítulo 11, verso 32, ele disse: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ele estava falando para o Império Babilônico. A profecia dele é: Deus vai destruir o Império Babilônico, vai levantar o Império Medo-Persa, vai derrubar o Império Medo-Persa, vai levantar o Império Grego, vai derrubar o Império Grego, vai levantar o Império Romano e vai derrubar o Império Romano e entregar o reino para os santos do Altíssimo. E os santos do Altíssimo herdarão esse reino, porque o povo que conhece o seu Deus vai se tornar forte e ativo. Ele vai vencer. E é isso que a igreja está fazendo. A igreja derrubou todos os reinos e hoje vive a pleno, vive o reino de Deus, ainda não na sua plenitude. Mas os santos do Altíssimo herdarão o reino. Esses serão forte e ativo. Como? O povo que conhece o seu Deus. Aí voltemos para o que Isaías falou no capítulo 1, lá da sua profecia, versículo 3. O jumento conhece o seu dono, o boi conhece o seu dono. Mas você conhece o seu Deus? Você conhece o seu dono? Nós temos que ser um pouco mais do que eles, para não dizer muito mais do que eles. Religião de aparência, irmãos, professada apenas por meros rituais, é vazia, não reflete comunhão com Deus, e também não reflete pertencimento. A maioria das religiões dos nossos dias reproduz espiritualidade vazias, falsificada como aquelas que dos dias de Josué. Só lembrando, o povo da época de Oséias, não é de Oséias, eram todos religiosos, tá? Todos eles religiosos. O povo de Judá também muito religioso. Mas chega ao ponto que o Senhor fala assim: quando virdes comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus atos? O seu sacrifício eu não aguento mais, já estou cansado de sofrer. Deus falando para eles. Quem dera que houvesse alguém que fechasse a porta para vocês não entrarem no meu templo. É por isso que o texto vai dizer: eu quero misericórdia, não quero sacrifício, eu quero vida transformada, não quero ritual, eu quero ver vida rendida e não vida ensoberbecida. O conhecimento de Deus é que faz o cristão ser forte e ativo. A força do cristão está no conhecer a Deus. Então, uma vida superficial, de um conhecimento de informação, de ausência de compromisso, de ausência de intimidade com Deus, é uma vida falsificada. É como os filhos de Gomer e Oséias, eram filhos bastardos, que não conheciam quem era o seu pai. Nasceram na prostituição. Não passa de prostituição espiritual, de deturpação da verdade. Paulo, ele detectou essa prática na igreja de Creta, quando ele escreve para Tito, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele disse: para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. No tocante a Deus, professam conhecê-lo.
mas, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O povo de Creta também religioso, mas não conhecia Deus. E Tito estava lá pastoreando esse povo. Eles atestam conhecer a Deus pela sua profissão de fé, mas a sua vida não diz isso. A sua vida indica uma reprovação para toda boa obra. Ser um cristão é ser um completo alienado da profanação, repugnante da profanação. Então, mas ser um quase cristão é ser um profano completo. Eu perguntei essa semana, não me lembro onde, mas disse o seguinte: onde está uma pessoa quase cristã? No inferno. Uma pessoa que está quase no céu, onde ela está? No inferno. Porque um conhecimento mais ou menos de Deus não salva. Uma pessoa mais ou menos cristã não está salva. Ela precisa ter conhecimento, consciência plena do Deus que ela conhece e a sua vida completamente entregue a Ele. Então, ser um cristão mais ou menos, ou um quase cristão, é ser um profano completo. Ter conhecimento de Deus e não honrá-lo com uma profissão de fé e com uma vida devotada a Ele também, é profanação. Precisa-se de que a profissão de fé seja confirmada no altar do Senhor, com vida transformada, com comprometimento com a palavra, com Deus, com busca constante, incessante do conhecimento de Deus, para poder honrá-lo como Ele quer ser honrado. E por isso nós temos tantas aberrações na música que se cantam por aí afora, e que muitas das nossas igrejas ainda cantam. Canta cada heresia, cada profanação, cada besteira, cada triunfalismo barato, que quando você conhece um pouquinho da palavra, assim, nossa, eu cantava isso, eu até chorava quando cantava isso. E eu não vou ficar falando aqui, vocês vão ficar com vergonha depois. Mas o que acontece? Falta de conhecimento de Deus leva a gente a cantar besteira. Ou seja, eu professo que conheço a Deus, mas até o que eu canto é uma heresia. Isso é um atestado de ignorância, de que eu não conheço a Deus. O Senhor não quer uma religião de aparência. O Senhor quer uma profissão de fé autêntica, verdadeira, palpável, calcada no seu conhecimento. Israel viveu a situação de indiferença religiosa e sua vida espiritual se resumia numa oferta constante mecânica de sacrifício, até o Senhor diz: basta, versículo 6, misericórdia eu quero e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. É isso que eu quero, é o que Deus requeria. E ele diz: eu estou farto dos vossos sacrifícios. O que leva o Senhor a dizer isso, esse completo desapontamento com um povo que era religioso, mas não era cristão. Há muita gente religiosa hoje, e eu já falei isso para vocês em muitas oportunidades, especialmente para a nossa igreja. Não aceite ser chamado de crente nem de evangélico, porque o diabo também é. Seja cristão. Porque quando você for chamado de cristão, é porque alguém viu em você o caráter de Cristo. Lá em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão, porque viram neles o caráter de Cristo, o compromisso que havia em Cristo. E Tiago diz que o diabo também é crente, só não é cristão. Então, é preciso que nós tenhamos uma profissão de fé calcada no conhecimento de Deus, um compromisso com esse conhecimento, para que isso não vire informação, mas vire vida. Conhecimento é vida. Como diz Jesus, e a vida eterna é esta, que conheça a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. Esse conhecimento superficial de Deus nas Escrituras foi o que levou muitos judeus que se diziam povo de Deus a crucificar Jesus, com os quais Paulo brada. 1 Coríntios 2, 7 e 8 disse:
Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Ninguém sabia mais a Bíblia do que o fariseu. Mas tinha informações sobre a Bíblia, não conhecia o Deus da Bíblia. Concluo então, meus queridos, que tudo que de Deus está revelado nas Escrituras é para o nosso conhecimento. Você não pode se contentar e falar assim: eu gosto do livro da Bíblia, o livro que mais gosto dos Salmos. Eu leio todo dia. Vai dirigir uma reunião de oração, então você chega lá, você lê um salmo e tal. Você não pode gostar de um livro da Bíblia, você tem que gostar da Bíblia inteira, você tem que ler, conhecer as Escrituras inteiras, tem que ter esse gosto de conhecer a Deus em todas as páginas. Tudo que está escrito, diz o próprio Paulo, é para o nosso proveito. Se alguma coisa está escrito e eu não conheço, eu estou em prejuízo espiritual de alguma forma, porque desconheço isso que é vital, que é importante, porque se está escrito na Escritura é para o meu proveito, e eu preciso conhecer. O conhecimento de Deus é vacina que previne a queda e traz a cura para todas as enfermidades espirituais. Então não podemos negligenciar a busca do conhecimento de Deus, que só se dá através da meditação na palavra, compromisso com ela e uma vida prática que demonstre isso, como Paulo falou para a igreja de Creta: não honre a Deus com os lábios, mantendo seu coração longe dele. Deus não aceita culto mecânico, muito menos louvor de um coração infiel. Ele quer coração comprometido, fiel a ele, vida quebrantada e um culto racional pautado no conhecimento genuíno de Deus. Que sua fé seja assim vista, não através dos rituais, mas na vida de compromisso e de sua prática diária, cotidiana, daquilo que você faz através do seu testemunho. Deus abençoe. Não sei quanto tempo eu passei, mas me desculpem aí pelo tempo. Tiago?